Fala Tricolada, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo de análise jogador a jogador desse empate do Fluminense contra o Cuiabá. Está ganhando de 2-0. Samuel Xavier fez um pênalti infantil, ele diminuiu para 2-1. Depois o Fluminense tomou o gol do empate, depois de um vacilo do Luca e da cobertura do Samuel Xavier lá pela lateral direita. Meu Deus, é os mesmos erros. Substituições absurdas, né? Uma dificuldade enorme do nosso treinador entender o que está acontecendo no jogo. Também o Fluminense foi prejudicado, teve um gol do Nonato, que o Caio Paulista ficou 1 ano e 3 meses sentado na frente do goleiro, que coube a interpretação, acabou dando uma interpretação de que ele tinha atrapalhado o goleiro Walter, que eu achei um absurdo anular aquele gol. Mas independente de ser prejudicado ou não pela arbitragem, o Fluminense dá muito mole. Principalmente no segundo tempo, que o Fluminense abdicou do jogo. O Fluminense fez 2-0, parou de jogar. Parecia que estava enfrentando o Barcelona. Não, vamos segurar aqui o resultado. Teve um momento que o Marcos Felipe estava demorando para bater o tiro de meta. Aquele menino, o Danilo Barcelos, foi substituído pelo Marlon, saiu desfilando pelo gramado, chateado, de bico. O Fluminense precisando desses 3 pontos. Podia estar em 6º lugar, agora está lá para o 8º ou 9º, não sei ao certo. É complicado, não é mole ser Fluminense nesse ano de 2021. Vamos dar nota para essa rapaziada. Marcos Felipe, vou dar uma nota 6 para o Marcos Felipe, não fez nada de espetacular, também não tem nada que prejudicasse. Apenas mais um pênalti que ele não pega, mas foi muito bem batido pelo jogador do Cuiabá, que bateu ali na malha lateral do gol, não tem como pegar. Vou dar uma nota 6 para o Marcos Felipe. Samuel Xavier, fraco, né? Fez um pênalti, não faz isso, filhão. Você não pode dar carrinho, você não pode botar o bumbum no chão na grande área para marcar ninguém. Você vai de carrinho, você vai deslizar, o atacante só espera o choque, é pênalti. Coisa de criança, nem criança faz isso. Sub-15 não faz uma besteira dessa que você fez. Acabou dando gol pro Cuiabá, pênalti, eles foram lá e bateram. Sem falar no gol do empate do Cuiabá, que o Luca fez uma besteira lá na lateral esquerda. O Luca não apoia e ainda faz merda na lateral esquerda. O cara fez o cruzamento, acho que foi o Cafu, a bola sobrou lá para o outro lado, e você, Samuel Xavier, virou as costas na marcação, todo perdido. É péssimo na marcação, por isso que ainda a gente fica ouvindo aí boatos e o Fluminense fazendo proposta para trazer Daniel Alves, por causa de figuras como você na lateral direita. Aliás, por que o Calegari não joga? A gente é obrigado a aturar o Samuel Xavier na lateral direita. Pelo amor de Deus, nota 2 para você, com muita misericórdia. Nota 2. Nino e Lucas Claro. Tava fazendo até um jogo correto na zaga. O jogo não era difícil, gente. Cuiabá tava 4 jogos invicto. Mas pelo amor de Deus, tava com 4 desfalques sérios. Jogadores importantes, jogadores titulares. O Yuri, o Elton, o centroavante. Os caras no gol, principalmente no segundo gol do Cuiabá, os dois ficaram batendo cabeça, deixaram o cara vindo de trás para escorar e fazer o gol de frente pro goleiro, mal posicionados. A gente tem que ficar alerta a isso. São bons zagueiros. O Nino tem uma categoria, sabe jogar, não se aperta, a bola fica ali, fica cercado pelos atacantes adversários, mas tem uma técnica para sair com essa bola. São bons zagueiros. Em momentos específicos, eles ficam batendo cabeça, não dá. Então vou dar nota 5 pro Nino e uma nota 5 também pro Lucas Claro. Danilo Barcelos. Acertou o primeiro cruzamento perfeito na carreira, que já passou aí de uma certa idade, ele conseguiu fazer um cruzamento, agora ele se acha o Pelé da lateral esquerda. A bola foi certinho na cabeça do Bobadilha. Fez um primeiro tempo de regular para bom, fez bons cruzamentos, fez boas coberturas. Aí no segundo tempo, o Danilo Barcelos voltou ao modo pereba, perna de pau, um jogador ruim que a gente está acostumado. Aí ele começou a errar tudo, não acertou cruzamento, fez cruzamento errado, deixou furo lá na lateral esquerda, voltou ao normal no segundo tempo. Primeiro tempo fez o cruzamento perfeito, no segundo tempo fez mais nada que se aproveitasse. Até os 44 minutos o Marcão faz uma substituição que ninguém entendeu para colocar o Marlon. Aí o bonitão do Danilo Barcelos, só porque fez um cruzamento na cabeça do adversário, se acha, não pode ser, um injustiçado por ser substituído. Por isso, precisando dos 3 pontos, precisando ganhar o jogo, saiu desfilando de cara feia com a substituição. Estão criando um monstro agora? Pelo amor de Deus, Danilo. Tá reclamando porque foi substituído? Não era nem para você ser titular, meu irmão.
Pelo amor de Deus, segundo tempo péssimo. Vou dar uma nota 4 para você pelo seu primeiro tempo e pelo cruzamento que você jogou na cabeça do Bobadilla. Porque, meu amigo, se pegar, somar tudo, foi dose de aturar, principalmente no segundo tempo. Martinelli, mano, dispersivo no jogo, sumido. Teve um momento que minha patroa tava reagindo ao jogo comigo. Ela perguntou: o Martinelli tá em campo? Cara, o garoto sumiu no jogo. Omisso, tá mal o Martinelli. Nota 4 para ele. E o Iago, uma coisa que a gente tem que entender. A gente elogia muito o Iago, é mais pela força física, pela presença, pela mobilidade, por ele estar em todos os setores do campo. Ele é muito voluntarioso, ele só corre. E quando um time joga com 3 jogadores no meio de campo, que esses 3 jogadores têm características de defensores, que são volantes, né? São 3 volantes, alguém tem que criar alguma coisa, e o Iago tem essa dificuldade de criar alguma oportunidade, principalmente para os atacantes. É limitado, precisa ter um jogador com mais mobilidade. Por isso que o John Arias precisava ser titular. Essa função, essa armação, esse esquema tático com 3 volantes tem as suas vantagens, que dá uma proteção maior aos zagueiros, mas também tem o seu ponto fraco, que é a dificuldade da criação de jogadas para esses atacantes. Ninguém ali é meio armador, não é o Nonato, não é o Iago, e muito menos o Martinelli. E é muito pouco. Iago, é muito pouco. Só ficar correndo, dando carrinho, dando trombada no adversário é muito pouco. A gente precisa de coisas mais. Precisamos de mais coisas da sua parte. Só correria não adianta. Nota 4 para o Iago, porque só ficou com a correria hoje. Nonato. Estava sumido, mesmo o ritmo do Martinelli, mas pelo menos se apresentava, buscava alguma coisa interessante, fez muitas faltas desnecessárias. Mesmo sistema quando o Luca entra também, só chega para dar no tornozelo. Mas teve um gol mal anulado, na minha opinião, que ele chutou de fora da área, mostrou presença de área do Nonato. O Caio Paulista acabou atrapalhando, ficou um mês sentado na frente do goleiro Walter, acabou fazendo o seu gol. Depois ele saiu aos 22 minutos para a entrada do Casares. Mas na minha opinião, não sei a de vocês, bota o comentário aí. Entre os 3 volantes, Nonato, Martinelli e Iago, para mim o Nonato foi um pouquinho melhor, por isso ele vai receber uma nota 5. Luiz Henrique é o melhor atacante da partida, se não é o melhor do jogo. Nesses problemas que o Fluminense encontrou aí. Né? Nada de espetacular do Luiz Henrique, mas pelo menos ele fez um golaço aos 6 minutos, chutando de fora da área, abriu para a perna esquerda e mandou lá na gaveta, um golaço. Fez alguns chutes perigosos de fora da área, principalmente no segundo tempo. Ele chutou, o Walter teve que ir lá buscar. Então foi o único atacante que tentou de fora da área. Em comparação ao Caio Paulista, que jogou do outro lado, e Luiz Henrique foi muito melhor do que o Caio Paulista. Saiu aos 32 minutos para a entrada do John Arias. Na minha opinião, uma substituição injusta. Não pela entrada do John Arias, que deveria até ser titular da equipe, mas por ele, Luiz Henrique, ter saído. Ele não deveria ter saído desse jogo, porque para mim ele era um dos melhores. Nota 6 para o Luiz Henrique. Bobadilla recebeu o cruzamento do Danilo Barcelos, fez o que a gente espera de um centroavante. Cabeçada para o chão, é impossível para um goleiro. Ainda mais a queima-roupa, cabeçada para o chão é saco. Fez o que a gente está acostumado do Bobadilla, né? Procurando espaço, trombando entre os zagueiros, deu um passe bonito, uma boa assistência, mostrou recurso. O Bobadilla mostrou nesse jogo que ele tem recurso, não é só trombada e fazer gol, ele também tem outras qualidades. Vai receber aí uma nota 6, ele saiu aos 32 minutos para a entrada do John Kennedy. Para o John Kennedy tentar algo diferente ali no ataque, uma movimentação maior, já que o Bobadilla é mais estático. Vou dar uma nota 6 para o Bobadilla, principalmente pelo gol que ele fez aos 20 minutos. Caio Paulista, depois que ele voltou aí, depois da renovação de contrato, voltou a ser aquele jogador que veio lá do Avaí, que foi muito criticado pela torcida do Fluminense. Está com dificuldade de ganhar em velocidade dos adversários, no drible, de criar oportunidade, de chutar para o gol. O nível dele caiu bastante, isso deixa a gente preocupado, né? Porque foram 8 milhões por 50% do passe do jogador, e a gente ainda tem 5 anos para aturar o Caio Paulista aí, e a gente precisa que ele apresente futebol para valer esse dinheiro todo. E hoje ele foi muito mal e saiu aos 22 minutos, pior ainda, o Caio Paulista foi mal e saiu aos 22 minutos para a entrada do Luca.
coisa que ninguém entende uma substituição dessa. Não pela saída do Caio Paulista, mas pela entrada do Luca, que está sempre aí irritando a torcida do Fluminense. E falando em Luca, vamos começar por ele, né? Ele que entrou aí aos 22 minutos no lugar do Caio Paulista. Ele errou lá na marcação, lá pelo lado esquerdo, meu Deus, só rindo para não chorar. Ele errou, fazendo uma cobertura lá, não faz nada, não cria nada ofensivamente, o cidadão chamado Luca. Chuta pro gol, não incomoda a defesa adversária, mas vai ajudar lá na lateral esquerda e perde no corpo pro tal do Cafu, que fez o cruzamento que acabou originando o gol. Uma atuação horrorosa do Luca, que nada justifica a entrada desse jogador sistematicamente no segundo tempo. Ele era titular há pouco tempo do Marcão, e o Marcão vem colocando ele na frente de outros jogadores, tanto que o Luca entrou na frente do John Arias, foi a primeira opção de ataque para o Marcão. Isso mostra que a gente está sendo ameaçado do retorno de Luca à equipe titular. Ele estava machucado, agora ele está voltando aos poucos, daqui a pouco está como titular de novo. Escreve aí. A gente tem que aturar esse cidadão jogando esse futebol aí ridículo. Nota 2 pro Luca. Casares. Saiu o Nonato aos 22, entrou o Casares. Na minha opinião, não era o Casares que tinha que ter entrado. Poderia muito bem entrar o John Arias ali no meio de campo. O John Arias faz muito bem essa função. Casares entrou, deu um passe estiloso lá de letra. Muito pouco o Casares. Entrou ainda pesado, sem ritmo de jogo. Precisa melhorar muito para justificar a sua contratação. Nota 2 para o Casares também. Quem vai receber uma nota 3 é o John Kennedy, que ele entrou no segundo tempo, entrou aos 32 minutos no lugar do Bobadilha, tentou um voleio, uma movimentação diferente, mas ainda não é aquele John Kennedy das categorias de base do Sub-20. O ritmo é outro, a confiança também. Mas é um jogador que a gente pode investir, a gente precisa insistir nele e colocar ele constantemente no segundo tempo. Ao invés de colocar o Luca, bota o John Kennedy. Ele precisa de ritmo de jogo, principalmente na equipe principal. Ter ritmo de jogo no Sub-20 é uma coisa, ter ritmo de jogo na equipe principal é outra. Ele precisa entrar mais vezes porque ele tem futuro e é bom jogador. E o John Arias, saiu o Luiz Henrique, na minha opinião não deveria ter saído, entrou o John Arias aos 32, na minha opinião entrou muito tarde, que a primeira substituição foi aos 22, então perdeu aí 10 minutos de jogo que ele poderia mudar a partida. Ele se apresentou no meio de campo, foi para a lateral, para a ponta esquerda, foi para a ponta direita, se movimenta, procura a tabela, chuta para gol, cria oportunidades, que é muito bom, mas infelizmente entrou muito tarde, vai receber uma nota 6. Entrou muito bem o John Arias, nada explica você, John Arias, ser banco de reserva para Luca, ser opção após a entrada do Luca e principalmente não ser titular dessa equipe do Fluminense pela sua qualidade. A última substituição foi o Marlon no lugar do Barcelos, aos 43 minutos, que ninguém entendeu até hoje qual a finalidade dessa substituição. Isso, e não vou dar nota pro Marlon, tá? Dei nota 6 pro John Arias, pro Marlon não tem como, o camarada entrou aos 43 minutos, mas o Marcão errou, na minha opinião, errou na substituição, na troca do Nonato. Acho que o Martinelli poderia ter saído, até mesmo o próprio Iago. Na entrada do Casares ali no meio de campo, acho que o John Arias já poderia ter entrado aos 22 minutos, ou até mesmo na saída do Caio Paulista, que foi mal no jogo. Para que colocar o Luca? Colocava o John Arias aberto pelo lado do campo. Não entendi. A substituição na entrada do Marlon no lugar do Danilo Barcelos, que fez com que o Danilo Barcelos ficasse irritado. E principalmente a saída do Luiz Henrique. Ninguém entendeu nada. Um dos melhores no ataque acabou sendo substituído. É inexplicável. Então, e principalmente a postura do Fluminense. Falando do Marcão, principalmente a postura do Fluminense é muito defensiva. O Fluminense abre um placar de 1 gol ou 2, independente de ser o Barcelona ou o Cuiabá. O Fluminense toma uma postura defensiva de ficar esperando o adversário. O Fluminense não precisa fazer isso, porque está fazendo muito mal ao coração dos torcedores do Fluminense. Passar 45 minutos se defendendo para segurar um placar de 2-1 é ver um futebol muito pequeno que não cabe ao tamanho do Fluminense Futebol Clube. Repito, Marcão, Fluminense não é Bangu. Você não está no comando técnico de um time pequeno. Você está no comando técnico de um time grande. Então tenha a postura no comando técnico de um treinador de time grande como o Fluminense. O Fluminense não segura resultado contra o Cuiabá. Isso dá margem para o que aconteceu hoje. 2-2. O Fluminense perde 2 pontos importantíssimos que poderiam colocar o Fluminense na 6ª colocação.
Nota 3 aí pro Marcão. Rapaziada, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Até o próximo, tô indo nessa. Fui!